Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e esta é a nossa aula de objetivos. Bom, quando nós falamos de objetivo, nós temos alguns itens que devemos saber. E os itens são, primeiro, tendência internacional de adoção da demonstração de fluxo de caixa enquanto demonstrativo da variação da posição financeira de uma entidade. Ela está embasada na Lei 11.638 de 2007. Substitui a DOAR, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos, pela demonstração de fluxo de caixa. E nós temos o outro item que é fluxo financeiro, que demonstra entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Então, resumindo tudo isso, o que significa? Significa que, primeiro, que o mundo inteiro, todos os países, tudo utiliza demonstrações de fluxo de caixa, que é a nossa matéria. No Brasil, ela está onde? Ela está embasada na Lei 11.638/07, que faz com que a DOAR seja substituída pela demonstração de fluxo de caixa. E aí o que acontece? O nosso maior item, o objetivo maior é o quê? Você ter um controle financeiro do que está entrando e saindo na sua empresa. O que você está recebendo, que é a entrada, e o que você está pagando, que são as saídas. E isso durante um longo período de tempo, ou seja, não apenas para o presente, mas você tem que saber o que acontece de hoje para frente dentro da sua empresa, ou dentro da sua vida e assim vai. Ok? Aí, qual que é o objetivo maior do fluxo de caixa? É a medida do desempenho da empresa, ou seja, é você saber se lá no futuro, se lá daqui 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, você vai ter dinheiro dentro da sua empresa para realizar pagamentos. Se você vai ter recebimento, quanto que a sua empresa está recebendo, quanto que o comercial está fazendo as vendas, se a forma como você colocou a sua estratégia empresarial está surtindo efeito. Então, tem tudo isso. E tudo isso está embasado aonde? Dentro do seu fluxo de caixa. Se você não fizer o seu fluxo de caixa, a sua empresa literalmente vai quebrar. Tá certo? E aí nós temos o quê? Entradas são os investimentos, as receitas, os empréstimos e restituições de impostos. E aí vocês vão falar, mas empréstimo não é uma conta a pagar? Não tem que estar na saída? Sim e não. Por quê? Porque quando você faz o empréstimo, por exemplo, você fez um empréstimo de 100 mil reais. Esse empréstimo, os 100 mil reais, ele vai entrar dentro da sua empresa. Então ele vai entrar é uma entrada de 100 mil reais em empréstimo. Se você tem a restituição de imposto, exemplo, você é uma pessoa física ou até mesmo você conseguiu restituir esse dinheiro do imposto de renda, aonde que ele vai? Ele vai entrar dentro de entradas. E investimentos é tudo aquilo que você consegue investir para quê? No futuro esse dinheiro volte ou até mesmo agregue um valor dentro da sua empresa. E as receitas nada mais é do que aquilo que você vendeu, ou seja, são contas a receber. Isso são as receitas, tá certo? E aí nós temos as saídas. O que é a saída? São os custos, são os gastos, as despesas, compra de imobilizado, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Bom, quando nós falamos em custos é o quê? É tudo relacionado à matéria-prima, ou até mesmo aquilo que você está tendo um custo para pagar. Por exemplo, eu tenho que comprar uma matéria-prima que custa para minha empresa 100 mil dólares. Então, esse é um custo que você tem dentro da sua empresa. Por quê? Porque você vai ter que pagar esse fornecedor no futuro. Gastos. Quando nós falamos em gastos, geralmente são gastos com o pessoal. Ou seja, são despesas também relacionadas a salários, benefícios e impostos. Compra de imobilizado. A compra de imobilizado, o que é?
é você comprar tudo que é patrimonial. Exemplo, mesa, cadeira, computador e assim vai. E investimento em pesquisa e desenvolvimento. Por que que ele é uma saída? Porque você, apesar de você estar realizando um investimento, esse dinheiro ele voltará para a empresa em forma do quê? De receita. Por quê? Você tem que pensar da seguinte maneira. É algo que você está investindo, você está injetando dinheiro, mas que ele não vai voltar no exato momento. Ou seja, é um planejamento a longo prazo que vai ser revertido aonde? Nas vendas. Então, o que você investiu em pesquisa e desenvolvimento, ele vai ter a entrada aonde? Lá as receitas, lá quando o seu comercial conseguir vender o seu produto. Ok? E vamos ver se o pessoal da rua tem alguma dúvida. Sempre tem que ter entrada e saída do fluxo de caixa? Ótima pergunta. Quando nós falamos de fluxo de caixa, nós temos de ter entradas e saídas. Por que entradas e saídas? Porque a entrada é tudo que entra, a saída é tudo que sai. Então, como que você sabe o que é o fluxo de caixa? Nada mais é do que entradas menos a saída igual ao seu saldo final. Isso é um fluxo de caixa. E você vai fazer isso durante um período. E aí você fala, mas vai ter dia que vai ter só entrada, vai ter dia que vai ter só saída. Como é que eu consigo mensurar isso? Simples, através do fluxo de caixa, você vai realizar esse fluxo de caixa numa planilha, onde você vai ter que colocar algumas fórmulas básicas de soma e subtração, e você vai chumbar nessa planilha aonde que pega essa informação. Isso nós veremos ao longo do curso, provavelmente na última aula, que é uma aula bem interessante. E nisso tudo nós teremos o quê? Nós iremos fazer com que você saia daqui desse curso sabendo o que é um fluxo de caixa e como fazer um fluxo de caixa, e como controlá-lo e também como gerenciá-lo da melhor forma possível. Para quê? Para que você consiga de todas as formas ter lucro. E o lucro, às vezes, não somente na sua empresa, mas também na sua vida pessoal. Porque se você utiliza fluxo de caixa dentro da sua vida, você vai saber que no final do mês você vai conseguir sair para balada e tomar uma cervejinha ou fazer aquilo que você quiser. Por quê? Porque você controlou as suas finanças de uma forma que você sabe, beleza, vai sobrar tanto no final do mês, eu vou conseguir pagar. Vou conseguir sair, vou conseguir namorar, vou conseguir ir no cinema, fazer o que você quiser. Porque você tem controle do seu dinheiro. E não o dinheiro vai ter controle sobre você. Ok? E aí vamos lá. E agora nós temos exemplos de fluxo de caixa. Supõe-se que 50% das vendas é à vista e 50% a crédito de 15 dias. Ou seja, 50% das vendas vão cair à vista mesmo, no ato, e os outros foram faturados para 15 dias. E foram excluídas despesas de depreciação e amortização das despesas pré-operacionais que não constituem itens de caixa. Suplementos, previsão, manutenção, etc. A fonte desse exemplo de fluxo de caixa é do Sebrae de 2007. Então vamos lá. Bom, o que nós temos nesse exemplo de fluxo de caixa? Nós temos as entradas, né? O período pré-operacional e o ano. O ano aqui é 1, 2, 3, 4, 5. O que pode ser? Pode ser 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e assim vai. Aqui você pode mensurar e colocar que ano que é. Todas as entradas, patrimônio líquido, empréstimos, vendas à vista, cobrança de crédito, outras receitas e o total de entrada. Como que é feito isso? Você vai pegar todas essas informações e ir colocando dentro da sua planilha. Nós temos o período pré-operacional. O que é o período pré-operacional? É o período antes da sua empresa abrir, ou seja, é o início do capital. É onde o capital começou a ser injetado dentro da sua empresa. Então o que acontece?
O patrimônio líquido nada mais é do que aquilo que os sócios injetaram dentro da empresa para que seja aberta a empresa. E nós temos o empréstimo que foi tomado no banco. Então, esse é o período pré-operacional. Após isso, nós temos o primeiro ano, que no caso foi feito as vendas à vista e a cobrança de crédito, que deu o valor total de 386.400. Ao final de todos os itens que foram mensurados, você tem que colocar obrigatoriamente o total da entrada. Ou seja, você vai somar todos os itens. Igual, se você vê o período pré-operacional, você tem patrimônio líquido, 27 mil. Empréstimos, 70.020. Você vai somar no total de entrada os dois itens, que vai dar 97.020. É apenas isso, você vai somar todas as entradas. E aí nós temos uma curiosidade. A demonstração do fluxo de caixa é um instrumento indispensável para a sobrevivência da empresa no mercado, ou seja, uma ferramenta norteadora e explicativa sobre as mutações das contas de disponibilidades da organização através do gerenciamento das entradas e saídas de caixa, sendo entendido como base para todo o planejamento e posterior tomada de decisão. Que legal essa curiosidade. Vamos dar continuidade. E aí nós temos o quê? Saída. A saída, ainda quando se trata no período antes da abertura da empresa, nós temos despesas pré-operacionais, que é no valor de 2.000, compra de ativo permanente, que é no valor de 34, e aí o total de saída é 36 mil reais. Aí o que acontece? Na saída também você vai ter que mensurar todos os itens e somar tudo, e ao final você vai ter qual que foi o total de saída. E aí, por fim, você terá o quê? Por fim, você vai ter o líquido, o saldo de caixa inicial e o saldo de caixa final. O que é isso? Isso nada mais é do que é as entradas menos a saída mais o seu saldo de caixa inicial. Então, isso daqui agora parece um pouco complicado, mas quando nós vermos como que se faz isso na mão, vocês vão ver que é muito mais fácil do que parece. Por quê? Porque primeiro que a informação você já tem, o que é entrada e saída você já possui. Vocês vão saber qual que vai ser o saldo final do caixa. E o saldo final do caixa é muito importante para quê? Para que você se programe e saiba o que tem a pagar no futuro. E saiba também se a empresa está dando lucro. Por exemplo, essa empresa que nós vimos agora, a cada período ele está dando lucro. Por que você sabe disso? Porque o saldo de caixa final, ele começou com 61.020. No primeiro ano ele estava 23.354. No segundo ano ele foi para 52.904. No terceiro ano para 95.149. Ou seja, ele está aumentando. Ou seja, a empresa está saudável. Apesar de todos os itens de saída, ela consegue pagar tudo que é de fato faturado para que a empresa pague. Ok? E então chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.